Sexta-feira, 5 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da 22ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, partindo da questão sobre o jejum e valendo-se depois de duas comparações, pano e vinho novos, no texto evangélico de hoje, Jesus afirma categoricamente a novidade radical do Evangelho, que deve ter a primazia sobre as velhas instituições mosaicas. Para vinho novo, odres novos. Assim resolve Jesus a questão polêmica que fariseus e escribas lhe colocam. Os discípulos de João e os fariseus jejuam a miúde, porém os seus discípulos nunca jejuam. Entrevemos aqui um ponto de contenda entre a jovem igreja e a velha sinagoga. Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, responde Jesus, porque ninguém jejua numa festa de casamento. Assim continua Cristo, a imagem esponsal que, a partir de Oséias, os profetas desenvolveram. Com isso, está declarando-se a si próprio como noivo, esposo das novas núpcias de Deus com o seu povo, a igreja. A seguir, acrescenta duas imagens que vêm justificar a sua resposta à questão do jejum. Ninguém remenda um manto velho com um pano novo, porque se deforma, nem coloca vinho novo em odres velhos, porque se rebentam. Com essas comparações, Jesus está dizendo que a vida nova que o Evangelho do Reino de Deus traz não é compatível com as velhas instituições representadas aqui no jejum. A passagem evangélica de hoje deve entender-se a partir da novidade que traz consigo a presença do reino na pessoa, mensagem e milagres de Jesus. Ele não estabelece o cristianismo como uma religião cujo eixo central seja a prática cultural e religiosa à velha maneira, mas como um novo estilo de relação com Deus e com os irmãos. Religião que inclui, naturalmente, um mínimo de prática como expressão de sua fé pessoal e comunitária, mas não como o mais importante, pois a fé e o amor têm a primazia sobre o culto. O Evangelho desse dia apresenta também um dilema frontal: a lei e as estruturas ou a vida e o espírito. É verdade que os homens passam e as instituições permanecem, mas também é verdade que, com o passar do tempo, as instituições envelhecem, enquanto a vida continua. Tem sido uma constante histórica. A vida foi sempre abrindo caminho, sem se preocupar muito que por trás vão as leis e a autoridade tratando de alcançar a vida, que em si mesma é mudança e evolução. Usos e costumes que no primeiro momento foram suspeitos são reconhecidos mais tarde pela lei como erros completos. É compreensível que isso suceda a todos os níveis, porque as instituições e a ordem estabelecida tendem a perpetuar-se e por isso mesmo a se ancorar na sua acomodação. Por isso precisamos de uma vontade evangélica, a de Jesus, para crer e amar, para ter perspectiva histórica, abertura aos outros, compreensão, tolerância, respeito pelas pessoas e avaliação relativa
dos métodos, costumes, leis e instituições. O único absoluto é Deus. Amar a Ele e amar os irmãos, mantendo a unidade no evangelicamente fundamental e admitindo a pluralidade no acidental, que é muito. Noutra passagem evangélica, a propósito das purificações habituais entre os judeus observantes, ao ser recriminado pelos fariseus, por que é que os seus discípulos comem com as mãos impuras e não seguem a tradição dos antigos? Jesus respondeu, remetendo-se, em primeiro lugar, ao profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto que prestam é vão. E acrescentou: pondes de lado o mandamento de Deus para vos apegardes à tradição dos homens. É fácil pensar que o evangelho de hoje é ideal para fustigar tradicionalistas e conservadores, esquecendo-nos de que todos caímos com frequência no cômodo imobilismo, na acomodação e no formulismo. Não é fácil encaixar e assimilar a novidade de um Deus surpreendente em cada instante e pormenor da vida. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, pelo cálice de vinho novo, que sela a tua aliança conosco pelo sangue de Cristo. Tanto amaste o mundo, Pai, que lhe deste o teu Filho. Cristo Jesus entregou-se nas mãos dos verdugos para que do seu sangue derramado nascesse o novo povo, como da uva prensada nasce o vinho da festa. Faz que o vinho novo do Espírito, fermento do reino, rebente os nossos odres envelhecidos pela rotina, para que possamos assimilar a novidade do Evangelho. Concede-nos, Senhor, movermos-nos com a fiel liberdade que dão o amor e a amizade contigo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desço sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.